E nesse vídeo eu irei falar sobre as 3 empresas melhores pagadoras de dividendos da carteira do Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores, com chances de pagarem um dividend yield superior a 7% em 2021. Então, acompanhe este vídeo até o final. Fala, investidores! Espero que vocês estejam bem. E no vídeo de hoje, eu irei falar sobre as melhores pagadoras de dividendos na carteira de Luiz Barsi para 2021. Bora lá, pessoal! São 3 empresas citadas com mais chances de se destacar e espera-se um dividend yield superior a 7% em 2021, segundo o próprio Luiz Barsi. Aqui quem fez essa matéria foi a filha do Luiz Barsi, que é a Louise Barsi, do Ações Garantem o Futuro. Dessas 3 ações, eu tenho 2 ações em carteira e de antemão já digo que são as minhas 2 maiores posições em carteira, como eu irei mostrar no final do vídeo. E antes de começarmos a falar sobre essas 3 empresas, se esse for um tipo de conteúdo que lhe interessa, já peço para você se inscrever aqui no canal, pois eu trago vídeos diários sobre investimentos. Isso me motiva muito a continuar trazendo mais conteúdos para vocês. E lembrando que nada aqui é recomendação de compra ou de venda e o conteúdo é totalmente educativo, para todos nós evoluirmos na nossa vida financeira. Antes de começarmos a falar sobre as 3 empresas, temos que destacar o seguinte, que o investimento em dividendos oferece uma alternativa para quem busca uma menor volatilidade na sua carteira e também a oportunidade de criar um fluxo de renda passiva recorrente, além do possível crescimento do valor de mercado do portfólio pela apreciação das ações. Podemos citar algumas características que compõem papéis desse tipo. Uma delas é a perspectiva de pagamento contínuo de dividendos. Outro ponto, um dividend yield atrativo, ou seja, que pague um dividendo em porcentagem em relação ao preço da ação, ou seja, uma empresa que pague mais de 5, 6, 7% de dividend yield. Outro ponto interessante é uma gestão de qualidade na empresa e um modelo de negócios sólidos, já que queremos que pelo menos nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos, a empresa continue de pé, gerando resultados sólidos e que paguem bons dividendos. E um último ponto, digamos assim, o mais importante, é a natureza defensiva da empresa. Normalmente, empresas desse tipo possuem certas barreiras de entrada e são bastante resilientes, independente da crise, como iremos ver nos resultados das empresas que iremos ver nesse vídeo. E bora lá, pessoal. A primeira empresa citada é a AS Brasil, antiga AS Tietê, com código TIET11, TIET3 e TIET4. Eu já fiz um vídeo falando sobre a AS Tietê, eu vou deixar aqui no card acima. Mencionei alguns detalhes importantes e que ressalta que ela é uma boa pagadora de dividendos e vem fazendo novas aquisições. A matéria aqui destaca que, sem sombra de dúvidas, a companhia se provou resiliente no pagamento de dividendos em um ano extremamente desafiador e assim deverá continuar em 2021. Estrategicamente, a AS Brasil tem apostado na diversificação do seu portfólio energético para mitigar o risco hidrológico, optando por empreendimentos eólicos e solares. Ou seja, o que estamos vendo aqui é que antigamente a AS Brasil, o seu portfólio energético vinha apenas da parte de energia oriunda de hidrelétricas, porém desde 2015 e 2016 a empresa vem realizando aquisições tanto na parte eólica como solar. Olhando para os indicadores da companhia, ela apresenta estar cara, tanto o seu preço sobre lucro como o preço sobre valor patrimonial, porém é uma empresa que desde 2017 vem apresentando bons crescimentos para uma empresa do setor de geração de energia. Ela possui indicadores de endividamento bastante confortáveis, cerca de 2 anos e alguns meses do seu resultado operacional, ela consegue quitar todas as suas dívidas. E excelentes indicadores de eficiência, com margem líquida muito boa e também bons indicadores de rentabilidade, um ROI na casa de 25%.
Consideramos uma rentabilidade boa na companhia, um ROI acima de 10%. Porém, as suas receitas vêm caindo nos últimos 5 anos, mas o seu lucro líquido composto nos últimos 5 anos vem crescendo na casa dos 7%. Quanto aos dividendos da companhia, nos últimos 5 anos estão um pouco estáveis, na casa dos 15 a 21 centavos, considerando 2017 a 2020. E se olharmos o dividendo de 2019 comparado a 2020, percebemos um crescimento de 27% nas suas distribuições de dividendos. Quanto à periodicidade das suas distribuições, a companhia costuma pagar cerca de 5 dividendos ao ano: abril, maio, agosto, novembro e dezembro. Se olharmos o resultado acumulado dos últimos 12 meses, percebemos que o lucro da companhia cresceu em quase 17%, saindo de 300 milhões em 2019 para 350 milhões no acumulado dos últimos 12 meses. O que isso é bastante positivo, porque apesar de toda a crise, a empresa conseguiu reduzir custos, melhorar seus resultados operacionais e, consequentemente, o seu lucro líquido cresceu nesse período. A segunda empresa mencionada é um bancão, o Banco Santander, com códigos SAMB11, SAMB3 e SAMB4. Porém, eles fazem algumas observações, porque essa tese só se confirmará em 2021 se o Banco Central afrouxar as regras que atualmente restringem a distribuição de proventos ao limite de 25% do lucro líquido do exercício. Caso essas regras continuem, ainda eles não enxergam nenhuma oportunidade de alocar recursos em bancos. Um dos pontos a destacar no Banco Santander são seus excelentes indicadores de eficiência e de rentabilidade, e é o bancão com maior crescimento composto no seu lucro líquido nos últimos 5 anos. Sem dúvidas, o Banco Santander é um dos bancos mais agressivos entre os grandes bancões privados. Nos últimos anos, ele tem feito várias aquisições. Eu também fiz um vídeo falando sobre os bancões, eu vou deixar no card acima. Tanto as aquisições que os bancos vêm fazendo, tanto o Santander como o Bradesco e o Itaú. O lucro composto da companhia crescendo absurdamente nos últimos 5 anos. Não é à toa que os seus dividendos desde 2016 cresceram absurdamente, saindo de 48 centavos por ação para R$ 1,46 no ano de 2020. Isso é um crescimento absurdo, na casa de 20% ao ano. Quanto à periodicidade dos dividendos da companhia, ela paga 5 dividendos ao ano, 4 juros sobre capital próprio e um dividendo bastante gordo. E normalmente esse maior dividendo costuma ser anunciado no final de dezembro, com data para ter direito no começo de janeiro de cada ano, se olharmos o histórico passado. Os pontos que devemos se atentar é a política do Banco Santander, que, digamos assim, foi o menos conservador, provisionou menos dinheiro para devedores duvidosos, consequentemente ele não foi tão afetado quanto os outros bancões. E percebemos uma leve queda do seu lucro líquido de cerca de 8%, comparado os resultados dos últimos 12 meses em relação ao ano de 2019. E apesar de toda essa crise, o Banco Santander lucrou 15,2 bilhões nos últimos 12 meses. Aqui eu estou olhando para o quarto trimestre de 2019 até o terceiro trimestre de 2020. E a terceira empresa é uma ação que estou mirando para investir, que eu ainda não possuo em carteira, que é o Banco do Brasil Seguridade, com código BBSE3, que é uma empresa que não atua apenas no segmento de seguros, mas também no setor de capitalizações e previdência. Apesar da baixa da Selic, os resultados do Banco do Brasil Seguridade vêm surpreendendo bastante o mercado. Eles esperam que a companhia mantenha sua política robusta de distribuições de dividendos em 2021, da mesma forma que ela fez em 2020, apesar da crise. E também o Banco do Brasil Seguridade poderá se beneficiar
de uma eventual subida na taxa básica de juros. Vamos dar uma olhada nas ações do Banco do Brasil Seguridade. Atualmente a cotação está na casa dos R$ 29,00 e um dividend yield absurdo de 9,5%. E uma leve desvalorização nos últimos 12 meses. Olhando para a parte de proventos da companhia, nos últimos 5 anos, ela pagou uma média de cerca de R$ 2,00 de dividendos por ação, o que, se olharmos na cotação atual, isso dá um dividend yield de cerca de 6 a 7%, o que é bastante interessante para quem visa obter renda passiva. Quanto à periodicidade dos dividendos do Banco do Brasil Seguridade, os dividendos são distribuídos semestralmente. Usualmente, a companhia costuma anunciar em fevereiro e em agosto, e já paga no mesmo mês que anuncia. Indo aqui para o site da corretora, eu tenho ações do Santander e da STT, que mudou o nome para AS Brasil, que são as minhas duas maiores posições em carteira. Já aqui na plataforma Meus Dividendos, eu gosto de acompanhar porque eu consigo ver tanto a rentabilidade, mais a rentabilidade considerando os dividendos recebidos. Olhando para os itens 1 e 3, ação ordinária e preferencial, na ordinária estou com a rentabilidade de quase 70% e na preferencial de cerca de 54%. Quanto à STT, o item 6, estou com a rentabilidade de quase 20%. Mas um ponto que eu me atento aqui é o yield on cost, na casa de 6,2%. Isso é o que? O quanto eu recebi de dividendos dividido pelo meu custo. Ou seja, o quanto a empresa já me retornou apenas em dividendos em relação ao preço que eu paguei. Aqui no caso, R$ 10.700. E já me retornou R$ 674 apenas em dividendos. Bem, pessoal, se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei. Se inscreva aqui no canal para acompanhar mais vídeos diários sobre investimentos. E fique à vontade para comentar aqui abaixo o que você gostaria de falar. E é isso, um abraço e bons investimentos.